Olá, pessoal! E hoje nós já fizemos o nosso devocional e a gente vai falar um pouquinho sobre a celebração de hoje que nos foi narrado nesse evangelho, que é a transfiguração de Jesus. O evangelho nos conta, como nós vimos lá no devocional, que Jesus subiu em um monte, que é o Monte Tabor, para poder rezar com 3 discípulos, João, Pedro e Tiago. E que enquanto Jesus rezava, o seu rosto mudou de aparência, as suas vestes ficaram muito brancas e brilhantes. E apareceu então Moisés e Elias e conversavam com Jesus sobre sua morte e como ele deveria sofrer ali em Jerusalém. Os discípulos que estavam muito cansados, eles tinham dormido, eles despertam e veem Jesus conversando com Moisés e Elias. Mas aí, quando Pedro percebe que Moisés e Elias estão se afastando, ele fala: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro pede para poder ficar ali. E Pedro cita o nome de Moisés e Elias. Mas Pedro não sabia o que estava dizendo, porque Pedro é contemporâneo a Jesus, do tempo de Jesus que nós vemos no Novo Testamento. E Moisés e Elias são profetas lá do Antigo Testamento. E ele percebe que eles estão diferentes. E Pedro não sabe do que se trata. Mas movido pelo Espírito Santo, ele fala: vamos ficar. Porque estava tão bom ali que ele não queria descer da montanha, não queria descer do Monte Tabor. E a transfiguração de Jesus, na verdade, é nada mais nada menos, entre aspas, que a manifestação de Deus. Significa a manifestação de Deus, esse termo transfiguração de Jesus. Ou seja, ele se mostra glorioso. Jesus, que 100% Deus, 100% homem, exceto no pecado, assumiu a forma humana, a condição humana, ele se mostra aos discípulos como glorioso. E dessa forma, ele nos dá também o testemunho a partir da lei e a partir dos profetas, que são simbolizados por Moisés e por Elias. Então, ainda que a história passe, eles conversavam justamente sobre o quê? Sobre a morte e o sofrimento que Jesus passaria em Jerusalém. E ele também nos relata que, posterior a esse processo, posterior ao Calvário, vem a glória. E o discípulo Pedro, assim como os outros, eles experimentam o que é um pouquinho do que estar nesse estado de glória. E eles não queriam descer do Monte Tabor. Eles queriam permanecer ali com Jesus e com os profetas que ali estavam. E aí a palavra nos fala ainda que enquanto Pedro falava, veio uma nuvem que os cobriu e essa nuvem disse: esse é meu filho, dessa nuvem saiu a voz, esse é meu filho amado, o meu escolhido. Fazei o que ele diz, escutai o que ele diz. E isso é muito presente para os nossos dias atuais, porque a palavra de Deus, ela é sempre presente. Deus se manifestou a nós. Nós ouvimos todos os ensinamentos que estão na palavra. O Senhor se fez presente no meio de nós, assumindo a condição humana, mesmo sendo Deus, e ele ressuscitou. E esse é o processo pelo qual eu e você devemos passar. O Senhor já nos mostrou de diversas formas, e eu vou ser bem específica aqui aos cristãos católicos apostólicos romanos, tantos santos testemunharam também, e já experimentam essa Jerusalém celeste, essa glória celeste, que nós também possamos experimentar. O Senhor já se mostrou a nós, e que nós tenhamos o mesmo sentimento que Pedro, que a gente possa subir ao monte, estar com o Senhor, rezar com o Senhor, e descobrir que é um lugar tão bom e tão perfeito estar ao lado dele, que a gente não quer mais descer, que a gente quer permanecer ali para sempre. Então, no dia de hoje, meu irmão, se você está passando por uma tribulação muito grande, se você está com a sua fé esmorecida, se você está com tibieza na oração, se você está duvidando se realmente Deus existe, se realmente Deus se preocupa com a sua situação, se ele vai fazer alguma coisa em seu favor, que você possa subir ao monte com o Senhor. Literalmente falando, mas entre nesse estado de oração e fique ali com o Senhor. Somente você e o Senhor. A missa é um lugar perfeito para a gente poder fazer isso. Apesar de terem vários irmãos ali, mas é o lugar de nós estarmos a sós com o Senhor, de estarmos ali com Ele no Monte Tabor, assim como os discípulos estiveram, e vermos o Cristo revestido em glória,
e para onde nós também desejamos um dia ir para contemplá-lo face a face por toda a eternidade. Deus abençoe.